noite. Vamos sua Bíblia. Isaías 43, livro. O Senhor nos ajude nessa noite. Experimentar aquilo que Ele tem para nós bem. Isaías 43. Dá-me de beber.
pois os seus discípulos tinham aí uma cidade que se chama Inês. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus, ele vai àquele poço ali, que era uma herança que Jacó havia deixado para José. Ele estava cansado da viagem, e por volta do meio-dia, e vê essa mulher tirar água do poço. Note que interessante que o costume histórico de se tirar água do poço era pela manhã ou à noite, mas ali era ao meio-dia. Então aquela mulher, ela estava evitando provavelmente um contato social por algumas questões da sua vida. E Jesus está exatamente ao meio-dia e pede água para ela. E ela fala: mas como sendo tu judeu, ele pedia a mim que sou mulher samaritana? Porque na história, Samaria era a capital de Israel, 722 anos antes de Cristo. E os assírios sitiaram a cidade por 3 anos. E ali, alguns judeus foram retirados, outros ficaram, e houve essa mescla, essa miscigenação, nascendo então o povo samaritano. Então, os judeus legítimos tinham preconceito com os samaritanos que se chamavam de judeus. Então, esse é o contexto histórico. E ela já sente o impacto, porque Jesus, como judeu, vai começar com aquele pé de água. E aqui no versículo 10, replicou Jesus: se conheceras o nome de Deus, e quem é o que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água da vida. Jesus agora vai tratar de uma forma muito profunda a nossa vida. Se conheceras o dom de Deus, 3 coisas importantes nesse verso 10. Se conheceras o dom de Deus, o que é o dom de Deus? Para avançarmos, precisamos entender. Romanos 6:23 vai dizer assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos repetir esse versículo para memorizar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe o finalzinho desse verso: em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele fala assim: e quem fala contigo no verso 10? E quem fala contigo? Se conheceras o dom de Deus, e quem fala contigo? Ele está falando dele. Não o que está falando contigo, mas quem? Da pessoa dele. Tu lhe pediria, e ele te daria o quê? Água viva. Irmãos, isso é muito sério. Hoje, com o encerramento do curso de missões, o que tem a ver? Tem tudo a ver, irmãos. Porque Jesus falou que teria água viva para aquela mulher. Mas se nós não bebermos água viva, o que é que nós podemos beber? Água. E aqui nós vamos observar que aquela mulher estava presa em algumas questões. Versículo 11: respondeu ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde poço tem águas vivas? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e veio assim os seus filhos e seus gatos? Interessante, esse versículo 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Tu és maior do que ele. Aquela mulher estava presa à tradição, aquela mulher estava presa à lei, ela estava presa aos seus ancestrais, aos seus pais. Era costume dos samaritanos, porque ali era uma herança dos judeus. E ela perguntou: Jesus, tu és maior do que ele? Tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, que nos deu esta água? E Jesus vai responder para ela assim, no verso 13: afirmou Jesus: quem entender esta água, é claro, Jesus não estava falando da água. Jesus estava falando da água da tradição que ela estava bebendo. E mais à frente nós vamos ver algumas aplicações do seu fim. E não estava resolvendo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A
A justiça que é pela fé no Filho de Deus. Como foi dito aqui, como tem sido estudado nas quintas-feiras em Hebreus, capítulo 1. Outrora, Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, pelos pais aos profetas. Nos últimos dias, nos falou no Filho. Nos últimos dias, não é hoje, é quando Jesus já foi encarnado. O Verbo se fez carne, a Bíblia passa a contar os últimos dias. E aquela mulher que estava presa às tradições, que estava presa no entendimento da lei, ela agora estava encontrando o fim da lei, era Cristo, o próprio Cristo. E ela estava presa naquele contexto. Então Jesus agora vai tratar com a vida dela no verso 14. Aquele, porém, que beber da água do Evangelho nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar. Não nos esqueçamos de Isaías, que iria saciar e Jesus agora apresenta para aquela mulher uma água que ela iria beber, que nunca mais para sempre ela teria sede. É óbvio que Jesus não está falando de uma água. E que água é essa, irmãos? Que água é essa que nos sacia para sempre? O que contém essa água? Que substância tão maravilhosa, tão poderosa tem esta água, que sacia a nossa sede para sempre? Então, porque nós vivemos tão ansiosos, tão preocupados, tão cheios de preocupações em nossas vidas? Porque eu te faço uma pergunta, porque essa semana o Senhor reaviva a nossa palavra no meu coração. Nós temos sentido sede de Deus? Eu poderia fazer uma pergunta invertida, mas eu estou querendo ser honesto com os irmãos. Quantos aqui nesta noite não têm tido sede de Deus? Porque se eu fizer essa pergunta, quantos aqui têm sede de Deus? É automático, irmãos. Nós vamos levantar automaticamente as nossas mãos. Mas nossas vidas, da forma que nós temos andado, da forma que nós temos conduzido a nossa vida, a nossa casa, a nossa vida ministerial, dentro da igreja, testifica que nós não temos tido sede de Deus. Mas Deus disse que vai saciar a sede do seu povo. E Deus disse para aquela mulher: eu tenho uma água especial para você, que se você beber desta água, você nunca mais tornará a ter sede. Porque esta água da tradição, da religião, da lei que você está inserida, não tem cuidado de ti. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou agora a voz que o Senhor está revelando nesse corpo para anunciar o reino e para estabelecer um novo tempo. Porque Isaías disse, como nós lemos: eis que faço coisa nova, está saindo a luz. Ele é a luz do mundo. Jesus estava se apresentando. Louvado seja. E quem é esta água, irmãos? Quem é esta água? Adiante, no Evangelho de João, capítulo 7, uma página da sua Bíblia. E agora o Senhor vai ser mais claro, nos mostrar quem é esta água. Porque esta água não é uma coisa, não é uma substância. Esta água é uma pessoa. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 35. No último dia, no grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda novo. Então aqui fica claro, João agora, pelo Senhor, traz mais clareza, e esta água é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Nós precisamos, nesses dias, buscarmos ao Espírito para saciar a sede que é nossa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, para você ver
como é importante estarmos saciados a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, depois eu vou voltar agora. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A todos nós, como igreja do Senhor, foi dado o beber de um só Espírito. Isso é tremendo, porque você voltando lá para o Evangelho de João, capítulo 4, ele vai dizer assim: a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida. Fonte que eu lhe der será uma fonte. A água que vai jorrar nessa fonte, ela vai jorrar para a vida eterna. E aonde está a vida eterna? Ou o que é a vida eterna? Porque Jesus está falando que vai dar uma água para aquela mulher, e aquela água ela vai jorrar para a vida eterna, com a finalidade, com o propósito. Então, irmãos, quando o Senhor distribui, quando o Senhor derrama, quando o Senhor nos dá do seu Espírito, nos enche do seu Espírito, é com uma finalidade e é com um propósito, é para que nós possamos, por essa água, ser elevados, guiados para a vida eterna. Muitas pessoas confundem o mover do Espírito, ser cheios do Espírito, com dons, com profecias, com línguas. Não, irmãos. Andar no Espírito, ser cheio do Espírito é mais que isso. É bem verdade que o Senhor nos dobra, Ele capacita a sua igreja. Mas nós precisamos entrar em níveis mais profundos da água do Senhor, porque essa água, ela jorra para onde? Para a vida eterna. No detalhe, eu observo, meditando as escrituras de João, ele teve uma revelação muito profunda sobre isso. E o que é a vida eterna? Abra o Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos entender. Talvez seja muito profundo, mas nós também precisamos entender do Senhor. A água vai nos guiar para a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem pedimos. Quando nós muitas vezes pensamos em vida eterna, nós pensamos em ruas de ouro, mar de cristal. A gente pensa logo na ganância celestial. Mas, meus irmãos, aqui por esse texto, a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. E esta água que nós bebemos, que é o Espírito Santo, tem um trabalho, a obra de nos levar a isso, ao conhecimento do Senhor. É por isso que Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós não podemos parar, meus irmãos. Nós não podemos desanimar, porque muitas vezes ficamos distraídos com as lutas que nós enfrentamos. Muitas vezes ficamos focados naquilo que nós estamos vivendo, com as nossas preocupações. Nos esquecemos que existe um reino para ser alcançado. Nos esquecemos que o Senhor quer nos encher da sua graça, que o Senhor quer nos capacitar, que o Senhor está preparando a sua noiva, e o trabalho do Espírito Santo é adornar, é preparar essa noiva. Ele está trabalhando na minha vida, na tua vida, para que um dia nós possamos nos encontrar com o Senhor. E muitas vezes estamos preocupados com essa vida, estamos preocupados com os frutos dessa vida, com o que nós vamos reter dessa vida, ganhar dessa vida. Jovens, levante-se e sejam cheios da graça e da plenitude do Senhor. Anciãos, moças, rapazes, homens e mulheres, é tempo de saciarmos a nossa sede da presença e da plenitude do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos no primeiro
João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem. Observe, versículo 1. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida, e esta vida, a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Agora vamos pensar juntos. A água que eu lhe der será uma fonte para jorrar para onde? Para a vida eterna. Não foi isso que nós lemos no Evangelho de João? E João agora vai dizer que a vida eterna está onde? Está em Jesus Cristo. Então, irmãos, a água que sai de Cristo, como ele diz no capítulo 7 de João, quem tem sede, venha aqui e beba, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas, como diz as Escrituras. Então a água que sai de Cristo, que é o Espírito Santo, volta para Ele mesmo, porque a obra do Espírito Santo é nos levar para Cristo. O Senhor não distribui o seu Espírito para nós mesmos, mas a dispensação, a obra do Senhor, na minha e na tua vida, do Espírito Santo, é que nós possamos voltar para o próprio Cristo, porque a vida eterna está onde? Em Cristo Jesus. É por isso que hoje o entendimento real, como tem falado nas quintas-feiras sobre Deus, para entendermos quem é Jesus, hoje, desesperadamente, entendemos que nós precisamos de Cristo, porque a vida eterna está em Cristo Jesus, porque quem não tem o Filho, não tem vida. É impossível. Eternidade, irmãos, vida eterna só existe em Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo é morte eterna. Por isso que hoje nós vimos e anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo, mas como? Cheios do Espírito Santo de Deus. Porque antes de Jesus se assunto aos céus, ele disse: ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder, para poder explorar. Os discípulos não moveram uma palha até que houvesse a intervenção do Espírito Santo na vida deles, para que eles pudessem proclamar no poder do Senhor. Nós precisamos, nesses dias, restaurar essa sede desesperada pelo Senhor Jesus Cristo. Eu me incluo nisso, o ativismo, o cansaço, as lutas, enfermidade, financeiro, emocional, problema, morre um, morre dois, morre três, caos, acidente, e nós ficamos com medo, fobias começam a assolar os nossos corações, e nós começamos a tomar remédio, e nós começamos a entrar em depressão, as fobias começam a encher a nossa alma. Mas o Senhor disse: eu não vos enviarei onde há pessoas, mas enchemos do Espírito Santo. E Ele vai nos tratar que encher do Espírito Santo é para amar a esposa, é para cuidar dos filhos, porque as pessoas atribuem a ser cheio do Espírito Santo a uma boa pregação ou a manifestações ditas do Espírito, mas ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida que dá testemunho da pessoa de Jesus Cristo. Porque um homem cheio do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que testemunha o governo, a obra redentora de Jesus Cristo. Porque eu já disse que o Espírito não daria testemunho de si, mas de mim. Ele dará testemunho de mim. E louvado seja Deus. Porque em Coríntios, Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele mergulha nas profundezas de Deus. É o único que mergulha nas profundezas de Deus. Muitas vezes estamos em luta e em comandos. Paulo vai dizer que ele intercede por nós com gemidos do mesmo níveis. Nós
a sede do Senhor. Porque o Senhor disse: eu vou saciar a sede do meu povo. Eu porei o caminho do deserto e rio dos erros. O Senhor já cumpriu esta palavra. O Senhor já cumpriu esta profecia. Mas muitas vezes nós ficamos presos, limitados, como aquela mulher, preso a paixões, preso a vida. Vamos todos essa mulher que não alcança. Vamos voltar ao Evangelho de João, capítulo 4. Jesus é a primeira obra que Jesus faz na igreja. O versículo 15 diz da mulher: Senhor, Evangelho de João, capítulo 4, verso 1: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise ir aqui buscar. Sabe que nós estamos falando da água do poço de Jacó. E mostra que ela estava cansada, porque ela tinha que buscar água todos os dias. E ela estava lendo que tinha buscando água. Agora Jesus vai tratar com a vida dela. Você quer essa água? Disse Jesus no verso 16: vai, chama o teu marido e vem cá. Alguém respondeu à mulher: não teu marido. Jesus, quem despeste, não tem marido, porque se o marido despeste, esse agora que tem vai ter marido. Isto despeste com verdade. Ela responde: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Aquela mulher saciada, 5 tentativas para poder realizar a sua vida. E na sexta, ela promete a mulher. Ela teve 5 maridos legítimos, mas na sexta, ela promete. Jesus, o que é que a lei dizia? Que toda mulher que fosse pega, ela fosse pega. Era só com Jesus por uma volta para acabar com a vida. Isso é missão, irmãos. Muitas vezes nós queremos que as pessoas se transformem para receber Cristo. É Cristo que faz a obra. Ela leva tudo. Digna, verdadeira e apedrejada. Mas Jesus faz uma obra maravilhosa na vida dela. Veja o verso 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que disse: tudo quanto tenho feito será porventura por Cristo. Saíram pela cidade e vieram com ela. Nesse tempo, os discípulos rogavam dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos aos outros: teria porventura alguém trazido para comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceia? Eu, porém, vos digo: eu vejo vossos olhos e vejo descanso, pois já praguejam para a ceia. Você recebe desde já a sua recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Sorte se alegra tanto o semeador como o cepeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o cepeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam, vós entraste no seu trabalho. É interessante. O que tem a ver esses versículos com sequência? Parece que o versículo não tem nada a ver. Ele está dando uma questão pessoal. E o versículo vai trazer a comida para Jesus que estava com fome. E agora Jesus está dando missões. Porque Jesus conseguiu trabalhar no coração. E aquela mulher foi chamar alguns homens, aqueles homens. O texto não fica claro, eu também não quero inferir o tema isso. Mas que homens? Provavelmente os homens com quais elas têm se relacionado. Provavelmente, nós não podemos assinar isso aqui dentro. Aqueles homens, que homens? Ela teve 5 relacionamentos e uma mulher. E agora a gente vai falar sobre a ceifa, sobre semear, sobre a missão.
E aquela mulher, no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciaram. Ele me disse tudo quanto tenho feito. A água que eu te der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aonde está a vida eterna? Em Cristo. É isso? Muitos samaritanos creram em Jesus em virtude de quê? Do testemunho dela. Então, o verdadeiro testemunho é o testemunho que faz com que as pessoas possam ir a Cristo. Então, aquela mulher começou a sair dentro dela a água, a realidade e a vida do Espírito Santo. E aquilo que estava saindo dentro dela, que era a vida do Espírito Santo, que estava dando testemunho de Cristo, estava levando pessoas aqui a Cristo. Então, meus irmãos, o nosso chamado, aquilo que Deus tem chamado, é para sermos cheios do Espírito Santo, para que as pessoas possam ir a Cristo através das nossas vidas. Amém? O testemunho dela não foi um testemunho pessoal. Esses testemunhos, como nós vemos, que fala de carro, de conquista pessoal, de apartamento, isso não é testemunho. Pode dar qualquer outro nome, menos testemunho. Pode ser esse minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. O nosso testemunho, eu e você, nós seremos testemunhas da pessoa de Jesus Cristo, da obra do Senhor. Mas para isso, nós precisamos fazer aquilo que Jesus disse em João 7. Quem tem sede, venha. É só para quem tem. Apocalipse, capítulo 22, verso 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: aquele que ouve, diga bem, receba de graça. Como é que está a nossa sede? A sede do Senhor, a sede pelo Espírito Santo. Não é misto, é nos render às existências, ao governo do Senhor, irmos ao Senhor e pedirmos uma mudança urgente na nossa vida, para que nós possamos crescer. Porque se nós não estamos com sede, sabe qual é o resultado? É que nós estamos saciados. Se nós não estamos cheios de Deus, isso é tão sério. No capítulo 5 de Atos, a palavra vai narrar a história de Ananias e Safira, que eles venderam a propriedade, e eles levaram essa propriedade, renderam parte do valor da propriedade, e depositaram aos pés da porta. A pergunta que Pedro fez a Ananias é muito séria, você sempre essa pergunta. Pedro perguntou a Ananias: por que Satanás encheu o teu coração e mentisses ao Espírito Santo? Por que Satanás encheu o teu coração? Por quê? Ele estava o quê, irmãos? Cheios do Espírito, rios de águas vivas. Ou nós estamos, não existe a terceira condição, ou nós estamos na plenitude de sermos cheios do Espírito Santo, ou nós vamos beber de uma água poluída e suja, de pecado, de religião, das obras do inferno para as nossas vidas. Ou nós nos posicionamos, porque quando Jesus Cristo foi tentado no deserto, em Lucas 4, e nós vemos ali aquela tentação, e Jesus muito rebaixando a palavra, não só de bom pela boca, mas toda a palavra que procede da boca de Deus, não tentará o Senhor teu Deus, e Jesus respondendo, e o enfoque muitas vezes é nessa resposta de Jesus. Mas o versículo 1 do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Jesus foi naquele deserto cheio do Espírito Santo. Então, meus irmãos, como poderia Jesus ser contaminado? Como poderia entrar alguma coisa em Cristo se ele estava pleno, se ele estava cheio, se ele estava saciado das águas vivas que o Senhor havia dado para a vida dele? Então, irmãos,
é com a nossa vida. Assim é com a nossa vida. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, se nós estamos plenos da graça e da presença do Senhor, as obras das trevas não nos tocará. Ainda que venham tentações, ainda que venham lutas, ainda que venham provações, nós teremos graça, poder, autoridade para resistir todas as obras do inferno, porque nós estamos plenos da glória e da presença do Senhor. Bendito seja Deus. Urge dentro do clamor. Quem tem sede, vem a mim, beba. Eu só para quem tem sede, assim que nós queremos ficar. Lembra de Ezequiel 47? As almas estavam por tornozelos, depois as almas ficavam com os joelhos, depois as almas foram subindo, até ficar com os outros. Como é que nós queremos almas? Porque quando as almas estão no tornozelo, eu não consigo controlar a limpeza. Na cintura a gente sente ainda um impacto, mas quando as almas começam a nos subir, nós somos guiados pela presença. Amém, irmãos? O Senhor nos ajuda nessa noite. E veja o Evangelho de João, capítulo 2. Os campos, mas faltando para você. Tem tudo a ver. Nós só podemos ir saciados com as coisas que o Senhor proveu para nós. Procure no deserto e irmãos. O Senhor nos ajude. O Senhor faça uma grande obra na nossa vida. Que Deus, em nome de Jesus, conceda dia a dia essa água viva